Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jaime Guilherme. Estou vindo aqui trazer para vocês uma ideia interessante acerca da diferenciação entre inscrição do segurado junto ao INSS e a filiação junto à Previdência Social. A inscrição do segurado para a Previdência Social é um ato pelo qual, a partir da verificação dos documentos e outros dados complementares relevantes da pessoa interessada, que fica, a partir daí, devidamente credenciado junto ao sistema previdenciário. Em regra, a inscrição decorre logo após a filiação. Significa, para os segurados obrigatórios, é necessário primeiro a filiação e depois, decorrente da filiação, nasce a inscrição. Excetua-se, nesse caso, o segurado facultativo, porque a filiação dele pressupõe a inscrição e depois a filiação, a partir da primeira contribuição que ele efetua no sistema previdenciário. Pois bem, se inscrição é a comprovação da documentação necessária junto ao sistema previdenciário e a filiação é também uma vinculação ao sistema previdenciário, qual seria, a pergunta que fica é, qual seria a diferença fundamental entre inscrição no sistema previdenciário e filiação no sistema previdenciário? Então vamos a ela, vamos superar essa aparente contradição, né? Qual a diferença delas? O que é que isso significa? Enquanto a inscrição pressupõe a apresentação daquela documentação necessária para que a pessoa postule uma condição de segurado junto ao sistema previdenciário, a filiação pressupõe o nascimento do vínculo jurídico entre o segurado e o sistema previdenciário, que impõe obrigações e direitos para ambas as partes. Para o sistema previdenciário, impõe a obrigatoriedade do contribuinte, do segurado, com aquele valor definido nas várias alíquotas existente no sistema. Enquanto, para o sistema previdenciário, existirá a obrigação de atendimento dos benefícios, quando o segurado assim necessitar e para ele houver condições para aquele entendimento. A filiação nasce com um vínculo jurídico entre o sistema previdenciário e a pessoa natural, que cria a obrigação para a previdência, mas também acaba criando o direito do sistema previdenciário buscar a contribuição obrigatória daquela pessoa natural. A inscrição do segurado no sistema previdenciário é definida no artigo 18 do Decreto 3.048, que regulamenta a Previdência Social, enquanto a filiação se encontra agasalhado no artigo 20 do mesmo diploma normativo. Considera-se a inscrição do segurado para os efeitos da Previdência Social
o ato pelo qual o segurado cadastrado no regime geral da Previdência Social, por meio de comprovação de dados pessoais, da seguinte forma. Então, nós colocamos aqui a ideia de que a inscrição ela é considerada a partir da apresentação daquela documentação necessária por parte da pessoa natural. Vamos ver, no caso do empregado, que são os contribuintes, aquela faixa de segurados obrigatórios, o primeiro deles, vamos ver o empregado. Essa obrigação, ela é dada pelo empregador, por meio da formalização de contrato de trabalho e a partir da obrigatoriedade do uso do sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Ao trabalhador avulso, pelo cadastramento e pelo registro no órgão gestor de mão de obra, no caso de trabalhador portuário, ou no sindicato, no caso do trabalhador não portuário, e a partir da obrigatoriedade do uso do e-social ou do sistema que venha substituí-lo, por meio do cadastramento e do registro eletrônico realizado nesse sistema. No caso do empregado doméstico, essa obrigação de inscrição, ela acontece no ombro ou no ônus, como ônus do empregador, por meio do registro contratual eletrônico realizado no e-social. O contribuinte individual, por ato próprio, por meio de cadastramento de informações para identificação e reconhecimento da atividade, hipótese em que o INSS poderá solicitar a apresentação de documento que comprove o exercício da atividade declarada pela cooperativa de trabalho ou pela pessoa jurídica a quem preste serviço, no caso de cooperados ou contratados respectivamente, se ainda não inscrito pelo regime, no regime geral da Previdência Social. Por meio do site eletrônico do portão do empreendedor. O segurado especial, preferencialmente pelo titular do grupo familiar, que se enquadre em uma das condições previstas no inciso 7 do caput do artigo 9º, hipótese em que o INSS poderá solicitar a apresentação de documento que comprove o exercício da atividade declarada, observada no disposto do artigo 19D. O segurado facultativo, por ato próprio, ele, como contribuinte individual, deverá, por suas próprias pernas, por sua vontade, por meio do cadastramento de informações pessoais que permitam a sua identificação, desde que não haja exercício de atividade que o enquadre na categoria de segurado obrigatório. Todavia, é possível se inscrever diretamente no site da Previdência. Contudo, essa inscrição somente terá validade se houver prévio exercício de atividade remunerada para o segurado obrigatório. Vale ressaltar que para o dependente, essa inscrição somente ocorrerá quando do requerimento de algum benefício previdenciário, quando da apresentação dos documentos que comprove o alegado vínculo de dependência. Pode, em casos excepcionais, e aí criado pela emenda constitucional no seu artigo 23, da emenda constitucional 103 de 2019, no seu artigo 23, mais precisamente falando, existia a possibilidade da inscrição prévia, no caso de deficiência
aquele que foi inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, tudo isso com a previsão a partir da emenda constitucional. Outra observação importante, já finalizando esse contato, diz respeito à impossibilidade de inscrição pós-mortem do segurado contribuinte individual e do contribuinte facultativo. Todavia, esse impedimento não existe para o segurado especial, desde que ele e com ele esteja também presente os pressupostos da filiação, conforme o artigo 18, parágrafo 5º do Regulamento da Previdência Social. Quando a gente fala que pode ser feito diretamente no site do INSS, é porque hoje, basicamente, a inscrição é requerida a partir do CNIS, com o número do NIT, onde se faz esse tipo de solicitação, para que possa existir um maior controle do órgão da Previdência Social, evitando fraudes e outros tipos de atuação nocivas ao sistema previdenciário. Era isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço a atenção e voltarei em outra oportunidade. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite.